No episódio de hoje eu converso com o Dr. Vitor Yoshida, especialista em longevidade e fundador da VIX Life, uma plataforma tecnológica de saúde, longevidade e qualidade de vida. A VIX surgiu para pegar todos esses gaps de falta de atenção e trazer para perto, porque o resultado do paciente é diretamente proporcional à adesão que ele tem ao tratamento. A VIX reúne diversos profissionais de saúde voltados para a longevidade dos seus clientes, contando com médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, personal trainers, todos atendendo de forma multidisciplinar com tecnologia voltada para estender a vida dos seus pacientes e melhorando a saúde física e mental. As coisas são construídas dia a dia. A saúde se constrói dia a dia. Se inscreve no Seducast, aqui recebemos profissionais de alta performance para conversas inspiradoras. Estamos no ar com mais um Seducast, onde eu recebo profissionais de altíssima performance. E hoje você viu com quem eu vou conversar aqui, né? Vou falar de alta performance, de longevidade. Vitor Yoshida, obrigado por estar aqui com a gente no Seducast. Prazer é meu. Cara, hoje a conversa vai ser boa. Eu conheci esse rapaz aqui numa imersão do G4, né? E a gente já começou a conversar, viu sinergia de tanto de assunto que a gente gosta em comum, como de negócio. A gente tá também conversando de possibilidades de negócio. Ele trabalha com um assunto que encanta todo mundo. Aliás, acho que a busca da humanidade sempre foi, né? Por viver mais, viver bem. Então o papo hoje é sobre longevidade. Então senta aí a cadeira, dá aquele like, compartilha esse episódio que você vai ouvir dicas aqui de como viver mais e melhor. Aliás, é o que todo mundo quer. É ou não é, Vitor? É isso Tanto aí. É que virou teu negócio, né, cara? Esse cara viaja o mundo inteiro com uma clínica na mochila. Eu vou te explicar como é que é o negócio dele aqui. Vamos lá conversar um pouquinho. Cara, primeiro, por que você caiu nesse assunto? Você é médico e foi buscar a longevidade, né? Como que você caiu nesse assunto? O que te atraiu? E vamos falar um pouco do teu trabalho aqui, que é muito legal. Boa. Cara, eu acho que, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Prazer é meu. Conversando com todo esse público que você conecta e que você fala. E, de fato, longevidade e qualidade de vida é algo muito legal, né? De conversar com qualquer pessoa. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer, né? Tem a história lá da fonte da juventude, né? Sempre teve mitos, né? Da busca pela fonte da juventude. Até né? engraçado, quando eu fui decidir o que eu queria fazer, assim, acho que até no meio da faculdade, primeiros anos da faculdade, assim, eu lembro que nem tinha tanto esse assunto não era tão hot, assim, o assunto. E uma das coisas que eu pensei, eu falei, cara, se eu chegar, eu queria fazer oftalmo. Na faculdade, oftalmo. E aí eu, num churrasco, conversando com alguns tios, conhecidos, enfim, que eram médicos, eram todos médicos, uma rodinha de médicos lá. E aí eu falei assim, meu, se a gente perguntar nesse churrasco que a gente tá aqui, e eu chegasse pra todo mundo e falasse, cara, quem quer fazer, sei lá, uma cirurgia de retina ou uma cirurgia de tal coisa da parte oftalmológica? Talvez levantaria a mão. Agora, se eu perguntasse pra alguém aqui, cara, quem aqui quer viver mais e melhor? Ou quem quer emagrecer? Ou quem quer performar melhor, ter mais energia, mais disposição? Eu acho que mais de 90% das pessoas que vão estar nesse churrasco, elas vão falar, eu quero. Afinal de contas, essa acho que é a busca da medicina, né? Total. Fazer com que a pessoa viva mais e melhor. Sempre foi, né? É isso. Viver mais saudável e por mais tempo. A medicina, a ideia sim, só que ela se perde um pouco no caminho porque a medicina ela é muito reativa, né? Você sabe muito bem sobre isso, sobre a reatividade da medicina. Sim. Você não vende toda a indústria, né? Farmacêutica, toda a indústria da... Exato. Né? Hoje se fala em prevenção, hoje, por conta da internet, muito se fala sobre prevenção. Mas imagina você conversar com uma pessoa de 60 anos de idade, 70 anos de idade. Você fala, cara, vamos prevenir alguma coisa? Não faz nem sentido, né? A verdade é que as pessoas têm um costume da medicina, tem um problema, vou lá no médico para resolver. A alopatia, ele vai lá, Exato. pouco a dor, eu tenho e trata a dor, não trata a causa, né? É o sintoma. Quantas pessoas você conhece que vão ao médico quando não tem nenhum problema? Talvez malemar fazer um check-up cardiológico mais ou menos uma Só vez por ano, só pra pra falar que, vou fazer aqui, que às vezes não vê nem nada. Você sabe que, aproveitando o gancho, né, a gente aqui trabalha com seguros e a maior parte é seguro-saúde, né? E a gente faz um trabalho bem diferenciado, assim, com o cliente de atender e cuidar da saúde dele. Isso que você me falou me lembrou de um serviço que a gente tem, que é os nossos concierges ligam pro cliente
falando, Vitor, já deu 1 ano do teu check-up anual, tô te ligando pra gente fazer o check-up. Ligar, agendar o exame, agendar a consulta, o retorno, porque muita gente não tem esse autocuidado. Cara, assim. isso é incrível. Isso é incrível. É uma forma da gente cuidar das pessoas e dar esse atendimento diferenciado que a gente tem. Mas eu fico surpreso com a quantidade de cliente que não faz check-up. Não faz. Né? Não faz. E evitaria tanta coisa, né? Isso preventivo, o check-up, ele é uma das linhas da medicina preventiva, mas que, na verdade, é tão pouco uma prevenção. O check-up, na verdade, ele é mais um rastreio. É ficar ali monitorando. Exato, né? é uma monitorização. Então, pra pegar alguma coisa... Não é que ele tá fazendo começo. Nada preventivo, Sim, né? Não, Tem muita gente que não faz nada preventivo, mas faz check-up. Exatamente. Ele tá monitorando, menos mal. Sim. Menos mal. Só que a prevenção, de fato, é algo que você constrói todo dia. Do horário que você acorda ao horário que você vai dormir. Lógico. Não tem segredo mágico pra isso, né? Você comentou uma coisa que eu achei interessante também, que é assim, a geração nova já tá mudando, né? Já vem com outro viés. Ontem eu vi uma propaganda de lá na Arábia, cara, acho que nos Emirados Árabes, em Dubai, algum lugar assim, que uns sheiks estão participando, inclusive. Eles estão lançando uma Coca-Cola, natural, orgânica e saudável. E aí eles falaram, isso tá em sintonia com as novas gerações que não querem mais açúcar, tá diminuindo. A Coca-Cola tem um problemaço, né? Pela frente, se você for ver o mercado... O produto Coca-Cola tem um problemaço. Mas que eles agora tem água, tem tudo, exato, né? porque eles não estão mais no ramo só de refrigerante. Bebidas em geral. Lógico que não, eles enxergaram essa tendência, senão... Entendeu? Tá mudando, né, a cabeça das pessoas. Pelo menos com a informação, tá mudando, né? É nítido. Você vai num jantar ou no almoço, quantas pessoas você conhece que bebem refrigerante? Tipo, é até meio... É meio cafona, sabe? Virou, né? Tipo, bizarro isso, mas é meio cafona. Tipo, você fala, não, eu como, sei lá, industrializado, salgadinho, chips, refrigerante, tipo... A pessoa já te olha e fala, nossa, mas... Você come isso? Então tá mudando. Ainda, óbvio. A gente fala de um país gigantesco, um mundo gigantesco, super heterogêneo. Mas a concepção, a tendência tá mudando, tá mudando. Cara, a longevidade em si, que é a tese tua onde você trabalha, né? Aliás, antes de começar, explica o trabalho de vocês, como que é um negócio muito bacana que você desenvolveu, que trabalha em cima da longevidade, cuidar do paciente para que ele tenha hábitos que vão ajudar, né? De fato, prevenir e pensando na longevidade, né? Explica um pouco da tua empresa, do teu trabalho, porque aí eu tenho várias perguntas para falar sobre longevidade, porque é um tema que super tá na minha pauta. Eu tô com 43 anos, isso comecei a aparecer uns cabelos brancos, assim, comecei a mudar muito recente, assim, né? Os brancos invadiram aqui e ainda estão começando, mas a hora que você começa a ver, você fala, caramba, meu, olha isso, que louco, né? Vou ficar velho, cara. E aí, como que você vai se cuidar e tal? Eu sou um cara já que bem cuidadoso, né? Mas é o tema. Hoje tá na minha mesa lá o livro lá, Longevidade. Então, é algo que tô respirando muito isso. Me fala um pouco do teu negócio, porque eu acho muito bacana. Explica aí pra gente o que você tá trazendo de solução hoje. Cara, a solução e o que a gente traz é exatamente o que você acabou de falar. Você é o meu público-alvo. Uma pessoa que busca cuidar da saúde. Muitas pessoas querem fazer isso, só não sabem como. Não. Né? A ideia de você querer buscar longevidade, ela fica até vaga. Tipo, ninguém acorda, eu quero ser mais longevo. Tá, beleza, isso todo mundo quer. Agora, o lance não é querer. Querer, todo mundo vai falar, ninguém fala, eu quero viver menos. Sim. O lance é como. É o caminho. É o caminho. Porque todo mundo sabe que também tem que comer bem, tem que dormir bem, exercitar, tem que se exercitar, não ficar estressado. Isso também é meio óbvio. E é meio vago, assim. É vago e é óbvio. Que comer bem, né? Quem que acha o contrário disso? Agora, o lance o gap aqui é como fazer tudo isso. Legal. E aí a VIX, que é a nossa empresa, nasce daí. A VIX é uma plataforma digital, a gente fala que a gente é um plano de saúde 100% digital, só que ao invés de ser focado em doenças, em reatividade, em uma medicina de tratar com remédios e tudo mais, a gente é focado em longevidade e qualidade de vida. Ou seja, você tem um plano no qual você tem um médico especialista nisso, você tem um nutricionista, um preparador físico e um psicoterapeuta. Então, no olhar 360 da empresa, você consegue ter a construção da sua saúde. Cada pilar desse daqui que eu falei é um pilar de saúde.
desde o seu treino, do que você come, de como você maneja o seu estresse, e cada profissional vai estar do seu lado, one-on-one, te falando, cara, hoje a nossa meta é fazer isso, como que a gente vai construir isso dia após dia. É o caminho e monitorado ali. É o caminho monitorado. Então, o grande diferencial que a gente tem é, a gente consegue conectar todos esses profissionais de uma maneira 100% para você. Então, não é você passar num médico, por exemplo, que mexe com isso, um nutrólogo, um endocrinologista, um médico do esporte ou o que for, que ele vai fazer um ótimo trabalho, mas muitas das vezes esse trabalho não é conectado. E aí tem uma dor muito grande, porque provavelmente quem assiste aqui vocês já passou com um médico nessa tentativa de emagrecer ou, sei lá, ter mais energia, o que for. E aí o médico falou, cara, se eu quero que você passe com psicoterapeuta, eu preciso que você passe com nutricionista, eu preciso que você passe com tal fulano. Mas, tipo, você fica, tá, beleza, e agora? Como que eu vou? Com quem eu vou? Será que eles vão se conversar? Às vezes o nutricionista fala A, o médico fala B, o preparador físico fala C, e aí fica, tipo, cara, e aí? E a sua equipe é multidisciplinar e tá todo mundo integrado na solução, eles conversam e vão modelando para a pessoa. Exatamente. Quando eu faço um onboarding com você, eu sei que você faz todo um trabalho ali de entender essa pessoa, né? Costumes, hábitos, alimentação, é um trabalho muito bem feito para personalizar o atendimento para ele. Exato, né? Exato. Para saber quais profissionais que vão entrar na equipe dele, como que vai ser desenhado tudo isso. E a cereja do bolo e o charme do negócio é que ele é 100% digital. Então, todos consultas online, em qualquer lugar. Qualquer lugar, em 2 cliques você faz o agendamento, você tá online com o seu profissional, você não tem o tempo de ter que, sei lá, se deslocar ou ir para uma grande cidade, uma grande capital. Porque são consultas que dá para fazer dessa forma, 100%. né? Vai lá, faz a consulta, pede o exame e volta e faz o retorno 100%. com o médico. Uma coisa que eu achei legal também, eu posso, depois que eu tenho a tua solução no meu celular, eu posso marcar qualquer momento com qualquer profissional. Qualquer profissional, tipo, ilimitado. Uma equipe, né, disposição para você agendar a qualquer momento. Você tem um suporte, toda equipe, todo paciente nosso tem um grupo no WhatsApp mesmo, com todos os profissionais, pra você tirar dúvidas. Ali tem um grupo ainda que você pode a qualquer momento ali já falar. Time, você vai lá e tira as dúvidas e faz tudo isso. Porque a ideia dela surgiu nos gaps que eu tinha como médico na assistência. Eu sempre tive essas dores com os meus pacientes. Eu mexo com isso há um tempo já. Então, imagina, o paciente chegava para mim, lindo, consultório maravilhoso, em São Paulo, no melhor centro possível. Nossa, incrível. 1 hora, 2 horas, às vezes, que eu fico com o paciente, mas depois que ele sai da minha sala, é muito difícil ter esse contato. Fica por conta dele ali. Por mais que a gente zelasse pelo cuidado do paciente, cara, é difícil. Não é por falta de atenção do médico, é difícil mesmo você ter esse cara na sua mão, você saber o que ele tá fazendo, como que ele vai fazer, é difícil. Então, a VIX surgiu para pegar todos esses gaps de falta de atenção e trazer para perto, porque o resultado do paciente, seja qualquer coisa que ele queira, de um emagrecimento a curar uma doença autoimune, por exemplo, ou tratar uma doença autoimune, o resultado que ele vai ter com o negócio é diretamente proporcional à adesão que ele tem ao tratamento. A prática dele mesmo, o hábito ali, a mudança de hábito. Como a gente falou, falar que ele tem que treinar, todo mundo sabe. Agora, se ele vai treinar ou não, ou fazer ou não o que você falou, é outra conversa. Então, a adesão do tratamento é diretamente proporcional ao resultado. Senão ele fica ali todo ano, faz check-up e fala, você precisa disso, tá bom. Aí ele vai, fica mais 1 ano, não fez o que tinha que fazer, não fiz. Aí volta, você precisa se cuidar. E aí fica nisso, monitorando. Aí, opa, apareceu alguma coisa aqui. Fica nisso. Né? Quer dizer, acaba não resolvendo de fato ali, né? A vida nunca da pessoa. Resolve. É uma ferramenta incrível, muito bom. A gente utiliza isso, a gente tem todo um protocolo de rastreamento, mas o nome já diz, é rastreamento. Eu não tô prevenindo nada. Eu tô vendo uma doença para pegar lá no início para tratar ela mais eficientemente. Mas você não tá prevendo. Tua solução é para todo mundo, né? Mas hoje, quem que procura? Quem são os seus clientes? São pessoas que já têm uma consciência maior, né? Já tá buscando, já se cuida. Qual que é o perfil de quem procura a VIX? Cara, eu sei que você quer que todo mundo esteja com você, mas quem que você percebe que tem mais adesão? Quem é teu cliente ideal ali? Na verdade, hoje o nosso público, ele é muito heterogêneo. Então, até quando a gente vai falar sobre campanhas de marketing e tudo mais, é bem complexo pra gente, porque a gente pega paciente de 20 a 80 anos de idade. Mas existe um ponto ali exato, comum existe entre eles. Ponto em comum. A maioria deles já buscaram em algumas
alguma situação anterior cuidar da saúde, dificilmente ele é a primeira, a gente é a primeira solução, ele já fez várias outras coisas e aí busca a gente, mas nosso público mesmo que seria o ideal e o que mais tem, essa zona mais quente é de um público de 30, 35 anos a 50 anos, mais ou menos, 50, 55. Meia idade ali, né? Meia idade, exato, que é um público que tá ativo, tem energia e disposição para poder desempenhar as coisas, financeiramente está super bem, porque desempenham altos cargos de trabalho, ou são fundadores de empresas, que é o público que a gente tem, e fala, cara, nossa, meu Deus, eu passei minha vida até aqui só focando no meu trabalho. E agora eu preciso cuidar da minha saúde. Então, esse é o público que a gente mais atende, mas ele é muito heterogêneo mesmo. Legal. E a tua solução é como uma assinatura, né? Você paga por mês e aí tem acesso à plataforma, aos médicos. Exatamente. E faz o tratamento contínuo ali. Exatamente. É uma assinatura, você tem acesso a todos esses profissionais por um valor fixo. Então, você usou o médico 4 vezes no mês, ou se você usou o preparador físico toda semana, ou o que for, você vai pagar o mesmo valor. É Legal. Justamente pra gente tirar esse lado financeiro que as pessoas às vezes falam, cara, nossa, pra que eu vou passar no nutricionista que eu passei semana passada, vou pagar de novo a consulta? Todo mundo tem essa ideia. E a ideia da Vix é tipo, cara, deixa a parte financeira de lado e foca totalmente no seu cuidado, entendeu? Então você utiliza quantas vezes for necessário, não quantas vezes você quiser pagar. É quantas vezes você precisar e você vai utilizando quantas vezes você quiser. Longevidade por assinatura. Já viu isso, cara? Tem o streaming da assinatura da longevidade. Muito bom, cara. Cara, a longevidade tem mais a ver com genética, estilo de vida. Qual que é o peso? Porque eu já ouvi falar 50-50, tem aquela história que a genética é uma arma virada pro seu peito, mas quem aperta o gatilho são os seus hábitos, né? Como que você enxerga isso? Eu li também ontem uma matéria falando sobre longevidade, um estudo brasileiro, acho que tem uma brasileira com maior idade, 113, 116 anos, completou esses dias, se eu não me engano. E aí tá falando que o Brasil está desenvolvendo um estudo sobre os centenários brasileiros, e eu ouvi dizer nessa matéria que o peso maior é do ambiente, da genética, mas do ambiente, do estilo de vida, mas a genética, quando passa do 100, é ela que pesa mais. Então, tem uma composição. Para quem vai viver mais, a genética vai pesar mais lá na frente. Né? Comenta um pouquinho do que você tem visto hoje sobre isso. Excelente pergunta. Na verdade, hoje já está mais do que provado que se a gente fosse colocar numa balança genética e ambiente, o ambiente é muito mais importante do que a genética em si. Porque ambiente é o seu hábito também. É o hábito que você faz, o ambiente, os estímulos que você teve, tudo, né? Genética, é o geral. Genética é o que você nasceu. Você nasceu com a genética. Programação. Só programação. Você nunca vai conseguir mudar isso daqui. Entendeu? Talvez nunca, modo de dizer, daqui não sei quantos anos, talvez tenha a parte de CRISPR, de edição gênica, que é uma coisa que tá vindo, né, muito forte. Mas até que se prove o contrário, até hoje, aqui 2025, que a gente tá gravando, não dá pra mudar o seu DNA. Então, você nasceu com ele, você vai morrer com ele. O que você consegue mudar é o ambiente. E quando a gente fala ambiente, não é mudar de casa, não é mudar de emprego, não é isso. É mudar os seus hábitos. É mudar o que você come, como você treina, o seu sono, o seu intestino, seus suplementos. O que você faz da sua vida? Como que você organiza a sua vida? Como que você lida com o estresse? Isso é o ambiente. Isso daqui tem um peso muito, muito, muito maior do que a genética. Ele pode ativar a genética ou reprimir ela, né? Então é que tem experimentos de pacientes gêmeos, univitelinos, que são separados na maternidade por algum motivo. Entendeu? Mesmo o DNA são gêmeos, só que se você separa eles e coloca eles em ambiente diferente, depois lá na frente faz um estudo para ver como que eles estão diferentes. Teve até nos Estados Unidos, tem uma série disso. Tem, que eles separavam intencionalmente, né, os gêmeos. Exatamente. Pra ver. Esses depois viram que participaram de um grande estudo. Tem estudos grandes. Isso daí foi um reality, né, que eles fizeram, mas existe estudos científicos que têm essa comparação muito clara. E é realmente determinante o ambiente e não a genética. Né? Mas é engraçado isso também do ambiente que hoje, existem regiões do mundo que são mapeadas, que são chamadas de Blue Zones. Que são as regiões do mundo que as pessoas mais vivem. Que tem a maior concentração de pessoas centenárias. Aí tem um componente genético ali também. Tem um componente genético. Junto com o ambiente. Com o ambiente. Eu fui em uma delas há um ano atrás. Qual que você foi? Eu fui pra Okinawa. Legal. Okinawa, pra você ter uma noção. Você tá indo visitar essas regiões? Tô indo visitar essas regiões. Esse ano, talvez, a gente vá em uma na Califórnia.
que é a Loma Linda? Loma Linda, Loma exatamente. Linda, na Califórnia. Na Califórnia, talvez, vamos ver aí se vai dar certo a organização, legal, mas estou querendo ir para lá. E essa de Okinawa é até engraçado, porque assim, o Japão é uma ilha muito pequenininha, e Okinawa é uma ilha separada do Japão, como se fosse, sei lá, Fernando de Noronha. Uhum. E realmente é comparado com Fernando de Noronha, porque as praias são lindas, paradisíacas e tal. Eu fiquei um tempo no Japão passeando, conhecendo a cidade, tipo aquele Que já é um caos. país longevo, né? Já é um país é um país longevo e, longevo, tipo, cara, assim, mas um caos total. É. Aquele caos que você imagina do Japão mesmo. É. Eu fiquei nas cidades maiores, Assim, assim, Tóquio é um caos, né? É, Você sai de lá Tóquio, já- Osaka, tipo, algumas cidades grandes Sim. e tal. Bem metrópole, né? Metrópole, exato. Mas você vai pras vilas, já é outro Já é movimento. menos, já é menos. Só que quando você vai pra Okinawa, Hum. cara, é um estilo de vida totalmente diferente. E você concorda comigo que o DNA é muito semelhante? Uhum. Então, o ambiente lá é muito diferente. Mudou. Tipo, tem uma região específica que é como se fosse um bairro, um vilarejo, que chama Ogimi, que é onde esses centenários vivem. Cara, eles vivem numa bolha deles. Eles vivem cuidando dos próprios animais, eles vivem em contato com a floresta, eles vivem sempre em comunidade, que é um papel muito importante. As relações sociais é muito importante. Apesar deles morarem sozinhos nas casas dele, E respeitarem muito E respeitarem a isso daí, individualidade. todo né? dia eles vão para um centro de convivência. Senso de comunidade, né? É um dos pontos. Tem a série da Netflix, né? Que fala das Blue Zones, que fala- comenta, né? sobre Exatamente. alimentação, atividade, E social. você viu que todas elas têm coisa em comum? É, Por causa exato. disso. Porque são detalhes que, assim, hoje no mundo que a gente vive é difícil às vezes, né? A gente sabe que trabalha pra caramba, tem que cuidar de um monte de empresa, um monte de coisa. Cara, é difícil a gente olhar pra isso. Sim. Mas Acho que principalmente a gente, São Paulo aqui, grandes cidades, você perde um pouco o senso de Total. comunidade, né? total. Às vezes eu não conheço quem mora no meu prédio, cara. Não sei. Né? Total. Você não sabe quem é vizinho ali do teu lado ali, né? Não tem um senso de Você perde Tem o tudo. grupo do WhatsApp lá do condomínio, mas é só pra falar, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Você perde tudo esse É. referencial. E senso de comunidade, o ser humano é um bicho. Social feito pra se conectar, né? Só que por causa disso daqui, cara, Afastou isso mais daqui ainda. mudou o jogo. Mudou. Completamente. Hum. Isso daqui mudou como a gente se relaciona com as pessoas. Pra pior. Nesse sentido, pra pior. Pra pior. Pra Eu, pior. semana passada, retrasada, aliás, li uma matéria que me preocupou, que fala que a solidão, ela é proporcional a fumar um maço de cigarro por dia. Olha que impacto absurdo, assim. Não tinha essa ideia. Cara, é triste. Ficar sozinho, envelhecer sozinho, ficar isolado, faz tão mal quanto fumar um maço de cigarro. Eu tava tava estudando sobre dopamina, sobre neurotransmissores dessa parte de relações sociais, como Geração que eles funcionam. dopamina, né? Geração Total. dopamina. E uma coisa interessante é que você pega o público de, sei lá, 60 anos atrás, 70 anos atrás, as pessoas, elas não tinham tantos problemas psíquicos como existe hoje. Uhum. E aí você fala, o que mudou? Sendo que, teoricamente, tudo melhorou. Porra, aqui você consegue conversar com seu avô que tá em outro país em segundos. Mas o que mudou aqui? Por que ficou pior? Porque a relação que a gente tem socialmente, não uma relação eu com você, mas Qualidade da a relação, qualidade das relações mudaram. E além das qualidades das relações que mudaram, o jeito que você enxerga a vida mudou. Uhum. Porque antes, imagina há 60 anos atrás, você tinha, nem precisa ir tão longe, pode ir mais perto. Na sua infância, por exemplo, Sim. Carlos, você tava na sua casa, você se relacionava com os seus amigos do seu bairro, talvez. No na máximo, rua ali um e pouco mais distante, mas era na rua. Uhum. Você tinha isso. Hoje você abre o seu Instagram, você acorda, sua vida tá muito boa, você tem seus filhos, tem tudo certinho, mas você abre a vida, sei lá, de fulano de tal, o cara tá, sei lá, nas Maldivas, e você fala, nossa, mas será que é a minha comparação, vida que tá diferente da dele? Uhum. Né? Então, cara, isso daqui é uma coisa que pode ajudar muito, mas pode ser uma arma muito poderosa porque é a saúde mental. Então, longevidade também tem a ver com o aspecto mental, não tem a ver só com a parte física. Essa semana passada a gente recebeu aqui uma neurocientista comportamental, falando muito disso, das relações, como pioraram as qualidades das relações e o impacto da saúde mental. Falando, saúde mental é antes de qualquer coisa, porque se você não tem uma saúde mental bem estruturada, o resto não vem, né? Então não adianta você não vai estar saudável se tua saúde mental não tá em dia.
E a saúde mental depois da pandemia virou Virou um caos. Virou um caos. E cara. na verdade isso daí é uma via de mão dupla, tá? Hum. Porque muito se achava que o problema mental era estritamente mental. Seja por alguma coisa, algum trauma, um bloqueio, alguma coisa que permanecia ali, ou que era um distúrbio de neurotransmissores somente aqui. Tanto é que você toma uma medicação que vai minimamente regular esse neurotransmissor, você vai ficar bem, mais ou menos. Eu tava em outubro, agora eu fui para Boston, num curso em Harvard, que chamava Mind Body, que é essa associação de corpo e mente. E o que eles mais falaram lá, eles não falaram disso. Não falaram de remédio, de qual que é a dosagem da sua fluoxetina ou da sua sertralina. Não falou sobre isso. Nenhum momento. Eles não tocaram nesse assunto. Eles só falaram da relação de corpo e mente. Quanto que um corpo ruim, não saudável, um intestino ruim, uma falta de atividade física, um grau de inflamação do seu corpo maior... Afeta o cérebro. E o contrário é verdadeiro. E aí vira um ciclo, né? Mas as pessoas querem tratar problemas psíquicos somente olhando o próximo remédio. Sendo que muito desse problema psíquico... na prática, não é o curso que falou. Na prática, a gente vê na VIX, dentro da VIX, quantos pacientes que chegam com problemas psíquicos e ao mudar o estilo de vida e melhorar tudo isso que a gente conversou, não precisa mais de medicação. Eu cansei de ver isso. É que a medicação é isso, né? A sociedade virou, é rápido, é pronto, vai lá... Eu não preciso fazer um esforço, meu esforço é tomar o medicamento, né? Então é mais fácil, né? E aí é os sintomas da sociedade como um todo, mas acho que também da indústria que veio para esse caminho, né? Tem o Rockefeller que caiu lá na parte farmacêutica lá há muitos anos atrás e começou a mudar todo o caminho, né, da indústria farmacêutica. O negócio é pesado. Vem por aí, vem por aí. Cara, bom, a gente falou das Blue Zones, era uma pergunta aqui pra gente conversar. Vou puxar um assunto aqui que eu comecei a acompanhar recentemente, que é o Brian Johnson. Esse cara... Você assistiu o Don't Die? Ainda não vi. Tá na Netflix agora, né? Também não assisti. Ainda não vi, mas eu pus lá na lista lá. Você conhece o Brian Johnson? Esse cara, ele tá testando tudo que tem de possibilidade de treinamento, desde hipotéticos até algo que já tá comprovado, para viver mais. Inclusive, ele troca as células dele com o filho, dele pro pai, né? Virou uma coisa meio maluca, que é o pai, ele, o filho, eles ficam fazendo transfusão do sangue e tal. Cara, eu comecei a falar assim, puta, que esse cara é meio maluco, assim, mas ao mesmo tempo, talvez muita coisa que ele tá fazendo vai validar, porque precisa ter uns caras assim também pra fazer coisas novas, tratamentos novos, pra falar, pô, funciona, não funciona, né? Ele mesmo fala, pode ser que dê certo ou não, mas... Talvez eu vá revolucionar o mundo aqui. E pode ser. Fala um pouco dele, cara, porque é um cara polêmico. Que aspectos que eu falo dele? Não, tudo que você achar, cara, é a tua pauta aí, né? Porque é um assunto interessante o que ele tá fazendo. Pra quem não conhece o Brian Johnson, ele é tudo isso que você falou. E ele, na verdade, ele foi founder de uma empresa de tecnologia. Ficou rico, né? Porrou, explodiu. Colocou ele vendeu, fez um M&A, sei lá, que foi adquirido por alguma outra empresa. E saiu. Fez um exit, tipo, gigantesco e falou, cara, o que eu vou fazer da vida? Aí eu não sei, né, até que ponto isso daí virou, a gente fala brincando, sei lá, se ele falou, putz, eu vou fazer, sei lá, kitesurf, ou eu vou fazer um triatlo, ou eu vou cuidar da minha saúde, que é as coisas que as pessoas pensam, né? E eu acho que ele foi para esse caminho, né? De tentar entender um pouco mais sobre a saúde. Envolve muito marketing, né? Na vida dele, ele grava, documenta tudo, que é muito legal para mostrar ele é que estudo, ele tá fazendo, né? um estudo. E assim, muitas das coisas que ele faz, obviamente tem embasamento científico, não é da mente dele. Porém, são coisas muito novas, né? São coisas muito novas. E a base dele é tudo que a gente falou até agora. Só que aí ele vai colocando uma pimenta, assim. Ele vai fazendo coisas que são malucas mesmo. Essa transfusão, por exemplo, é algo científico ou não? Cara, tem estudos que mostram, mas são muito pequenos, né? Uma amostra. Até porque não tem amostra, né? Então é isso. E é caríssimo. Tá sendo bom pra ele também validar alguma coisa ou não, né? É caríssimo, exato. Agora, ao mesmo tempo, ele faz tanta coisa que aí o que você vai saber? O que funcionou, né? Esse é um problema, desafio, né? Ele tá fazendo tudo que é possível, imaginário pra continuar a viver mais e com mais qualidade. O filho também, que é novo, também já faz, né? Exato. Eles são meio estranhos, assim, né? Não, eles são bem estranhos, mas...
Cara, eles estão... Putz, cara, não sei como opinar, mas o que ele tá fazendo, a base do que ele faz é algo, cara, indiscutível, que é organizar a saúde dele, ele se alimenta perfeitamente bem. E aí até é legal de ver isso, porque é muito glamuroso você falar, cara, eu quero cuidar da minha saúde, quero falar de longevidade. E aí você me deu o exemplo dele. Cara, pra você ter longevidade, você não precisa fazer o que esse cara faz, entendeu? Você precisa fazer a base do que ele faz. Então, ele é um cara que investe milhões e milhões de dólares nessas terapias malucas. Só que ele cuida da dieta dele perfeitamente bem. Ele cuida do sono dele, tipo, surrealmente bem. Cada coisa que ele faz é intencional. Então, a pessoa... Tem uma disciplina absurda, absurda. Né? Ele fala, eu tenho que levar até o extremo pra ver o... Absurda, entendeu? Eu não sei o quanto... Aí é o que você falou, é difícil metrificar o quanto que do resultado que ele tem vai vem do estilo de vida dele, o que foi uma terapia, é difícil. Mas o ponto é que, cara, ele tem uma disciplina muito grande. Então, qualquer pessoa que conseguisse fazer o que ele faz sem o glamour de todas essas tecnologias, cara, com certeza estaria muito bem. Muito bem. Só que ninguém tá disposto, né? Todo mundo quer achar o negócio mágico que vai solucionar o problema dele. E nunca é sempre disciplina, resiliência, né? E aí você quer pagar o preço, né? Tem isso também, né? Então o Cristiano Ronaldo falou um tempos atrás, ele falou assim, todo mundo quer ser o Cristiano Ronaldo. É fácil. Fazer o que eu faço. Mas ninguém quer fazer o que eu faço. Eu tenho que fazer o que ele faz todos os dias. O preço é fazer o que eu faço. Ser o Cristiano Ronaldo, todo mundo quer. Né? Todo mundo assim, né? Pô, cara, como é que você tá tão bem com essa idade? Mas e o que eu faço? Você quer fazer? O preço é esse. Né? E aí você quer pagar o preço? Eu acho que ele tá pagando um alto preço ali pra ver, né? Um cara que eu sigo ainda, né? Mas ele já faleceu, que é o Diniz. Que, putz, cara, ele me fez pensar bastante. Porque... De novo, aqui eu trabalho com seguro, né? Saúde, seguro de vida. Então, o meu dia a dia é lidar com o imponderável da vida. Então, putz, toda hora, toda semana é alguém que morreu, é alguém que, né, diagnosticou um câncer, vai começar um tratamento. O cisne negro. Eu vejo aqui, o meu dia a dia com os clientes que a gente atende, é ver a vida todo dia, às vezes, pum, virando uma chave na vida das pessoas, né? Mas tem coisas que você pode cuidar, tem outras que é imponderável, vai acontecer, um acidente ou um diagnóstico e tal. Então eu sempre falo disso, assim, e tenho como filosofia de vida, fazer o meu melhor no que eu posso. Porque o imponderável tá aí e pode acontecer. Claro. E ele é um grande caso, né? Porque era um cara que se cuidava, ele já tava com uma idade avançada, mas ele era novo ainda, ele poderia ver muito mais, e pelo que ele fazia da vida dele, saudável, cara super, né? Religiosamente também tem uma coisa da espiritualidade, né? Também tinha essa conexão. Mas aconteceu, foi uma fatalidade. Uma fatalidade. Ele não tratou direito, né? Ele morreu com uma infecção aguda, né? Aguda, né? E aí foi, caramba, cara. Então, assim, você ainda pode fazer, e aí vem o apoio das pessoas mais acomodadas, né? Você faz. Cara, então você não vai cuidar de você, né? Mas essa é a questão. Ele, não sei quantos anos ele tinha. Eu acho que tava com 78, 80, alguma coisa assim. Cara... Mas pela tese dele, ele viveria muito mais. Assim. Com certeza. Só que uma das grandes perguntas que eu tenho a fazer, você quer viver como uma vela que vai derretendo até acabar? Ou você quer viver como uma lâmpada que tá sempre acesa na sua melhor versão e... Eu acho que... É isso. Entendeu? Então, assim... Beleza, ele teve uma fatalidade, assim como qualquer pessoa poderia ter também. Isso pode acontecer. Isso você não controla. Não controla, não tem como controlar. E aí a gente Mas talvez... o que você tem controle, você tem a obrigação de cuidar, né? É isso. É isso, eu acho que tudo na vida, né? Não é nem em relação à saúde, é em relação a tudo. Tem finanças. Coisas... Porque quando você tenta colocar o controle sobre coisas que não são controláveis, é onde qualquer problema começa a surgir. Aí vem a saúde mental ali. Mental, física, tudo. Relacionamentos. Tudo. Sempre fazer a tua parte ali, né? Exato. Negócios. Então... Eu tenho você já leu o Yuval Harari? E eu tô lendo o segundo livro dele. Eu tinha lido o Sapiens, o Homo Deus. Ele fala que a morte é uma questão técnica a ser superada. O que você acha disso? E aí ele traz muito da previsão de tratamentos. Você falou de edição de genética. Tem muita coisa nova pra vir aqui. A gente não tem nem ideia do que vem, né? Mas você acha que a morte é uma questão técnica a ser superada? Essa pergunta
é muito difícil, né? Porque filosófica, filosófica, né? Espiritual, religiosa, né? Mas ele traz pro técnico, né? Ele traz pra uma questão de conhecimento a ser superado, né? Teoricamente, sim. Não. Teoricamente, sim. São coisas que fazem o processo de envelhecimento acontecer. Sim. O que eu consigo fazer para evitar que essas coisas aconteçam? Uma coisa que a gente falou, o CRISPR, por exemplo, que a gente falou agora, que é a edição gênica. Então imagina que o DNA é uma fita, e aí você tem um gene problemático que você pode ter, sei lá... Diabetes, ou nem diabetes, ou Alzheimer, que até agora a gente não tem tratamento. E aí você vai lá e corta e edita. Obviamente, de maneira muito simples. Mas é basicamente isso mesmo. Você pegar a fita genética, o DNA... Mas o DNA não tá no teu corpo inteiro? Tá, mas como é que tem o DNA mestre ali? Como é que funciona Sim, isso? só que ele vai se replicando, né? As suas células, elas têm um tempo de duração. Então, a sua célula que você tá aqui hoje já não vai ser a que você vai ter daqui a uns dias, entendeu? Então, o seu DNA vai se replicando. Então, se você faz isso em lugares específicos, teoricamente... Começa a replicar o editado já. Exatamente. Isso já foi viabilizado ou tá em estudo? Não, tá muito, é teórico ainda. É teórico, os estudos ainda não tem estudos em humanos, até onde a gente sabe. A gente tá vivendo numa era que, assim, eu acho que o tanto de evolução que a gente tá tendo é sem precedentes, em todas as áreas. Sim. Na medicina não é diferente. Inteligência artificial aí vai impulsionar isso. Tudo. Inteligência artificial, engenharia genética, computação quântica. Cara, todas essas coisas, a gente vai viver uma era na medicina e na saúde, no modo geral, que não tem como imaginar. Não tem como imaginar. Dá pra saber o que vai acontecer daqui 5 anos, né? Não tem como saber. Porque, pensa, é só você olhar o mundo hoje, imagina 5 anos atrás. Se você tenta explicar, sei lá, um chat GPT... Há 5 anos atrás? Há 5 anos atrás, a pessoa ia falar, tá, eu acho que isso não é possível. Imagina daqui 5. Realmente eu tenho falado isso, que não dá pra imaginar o mundo daqui 5 anos. Antes a gente falava, imagina que vai ser daqui 20. Agora é daqui 5 anos, não dá pra imaginar. Se você pegar uma pessoa de 80 anos de idade, por exemplo, e se você tivesse pego essa pessoa e congelado ela com, sei lá, 10 anos, 15 anos de idade, congelou e descongelou ela hoje. Se você descongela ela hoje, ela não sabe onde ela estaria. Não. De tanta coisa que tem. Porque é bizarro. E 80 anos. O que são 80 anos? Se você pega essa evolução há 200, 300 anos atrás, não foi tão proporcional. Não, muito rápido, né? O mundo demorava mais para mudar. Hoje muito mais. O nível de mudança é Se você faz esse mesmo experimento por uma pessoa há 300 anos atrás, e se você congela ela e descongela 300 anos depois, ela ia sobreviver. Ela ia falar, tá, beleza, eu tô aqui. Mudou aqui, tá um pouco diferente, mas eu tô... se pegar a idade média ali, anos e anos demorou para evoluir muita coisa. Entendeu? Tô sabendo aqui, tô bem aqui. Agora... E daqui 10, então, a gente não vai saber, né? Se parar no tempo, quando você vê, já aconteceu. É bizarro. O tanto que vai mudar... Por isso que a gente tem que estar preparado pro hoje, senão a gente também vai ficar maluco, né? Pensando no que você vai poder fazer no futuro e você deixa de viver no futuro porque você não viveu nem hoje. Então... E o que você acha da inteligência artificial? O que a inteligência artificial pode contribuir para a longevidade humana? Eu acho que diretamente falando nessas coisas mais avançadas, sei lá, no desenvolvimento de medicações, estudos relacionados a medicações, estudos relacionados a engenharia genética, nesse sentido. Ela pode simular tratamentos. Tratamentos, fazer vários espaços amostrais e falando o que isso aqui vai dar certo, o que não vai dar errado. Eu acho que nesse sentido é interessante. Agiliza, né, o processo. Agora é até engraçado, se você pensar isso na prática, o que ela vai poder fazer de forma preventiva, não sei se muita coisa, porque no fim das contas, depende de você, né? Sim. Em relação aos seus hábitos, sim, né? Mas, por exemplo, a edição genética já é uma coisa que... De uma forma de intervenção, talvez... Mas nunca vai tirar o teu poder de ter bons hábitos e o que você faz da tua vida, né? Exatamente. Exatamente. O impacto disso é muito grande, né? Tudo gira em torno disso. É comum as pessoas entrarem na plataforma, na VIX, querendo... Nossa, eu vi lá que tal suplemento é irado. Eu preciso daquele suplemento, eu preciso disso daqui.
E hoje a gente tá na era disso, né? Eu ouvi dizer que esse tem muita suplemento, eu informação. quero isso, quero tomar isso aqui, quero tomar o Bom Diário, quero... Cara, você vai fazer um scanner da vida da pessoa, tipo, ele fala, tá, mas isso daqui é a cereja do bolo. Uhum. Você precisa estar fazendo isso. Você precisa isso, do bolo, isso, né? isso. Exato. Você precisa do bolo antes da Tá querendo, de novo, bolo. a solução mágica, né? Então, é step by step, assim, não tem como pular etapas, você não pula etapas. As coisas são construídas dia a dia. A saúde se constrói dia a dia. E ainda você tem uma grande oportunidade, se você não fizer hoje, amanhã você pode fazer. Essa é a grande realidade, as pessoas não percebem isso. E aí quando elas vêm, elas sempre estão projetando tudo no futuro. Elas pensam assim, nossa, mas quando eu tiver um emprego melhor, eu vou cuidar da minha saúde. Quando eu me mudar pro interior, lá eu vou ter academia. Lá eu vou ter qualidade de vida. Nunca é, cara. A saúde se constrói todos os dias a partir de agora. E, inclusive, muitos founders e diretores de empresas que a gente atende, eles percebem que a performance deles no trabalho melhora muito mais quando eles olham e falam assim, eu vou tirar 1 hora por dia, 2 horas por dia para fazer tal coisa. Sim, treinar, né? Treinar, exato. Não, total. Eu sempre fui muito atleta, assim, sempre. Cada hora é um esporte diferente e tal, mas a corrida, ela entrou na minha vida, vai fazer uns, acho que 6, 7 anos que eu corro provas de corrida, e entrou com, assim, toda semana treinando, disciplina. E, cara, eu vi um impacto na empresa completamente diferente. Tipo, disposição, tudo. Endorfina e tudo, e vontade. Correndo, eu tô sempre pensando em coisas pra empresa. Vem soluções, porque a cabeça tá ali, né? Voando ali. E a corrida tem essa coisa de você tá ali na solitude. É muito bom. Eu nunca entrei, tá? Esse daqui não é flow. Prático. Eu nunca entrei em flow. Nunca? Nunca entrei em flow correndo. Eu corro meditando. Porque eu já medito também. Tá. Só que eu uso a corrida pra meditar. E aí, assim, conhece meditação, né? Você tem sempre um foco meditacional. Né? Então, existem milhões de focos meditacionais. Então, o Buda mesmo dizia que ele tinha mais de 30 focos meditacionais só no corpo. Né? Percepção da respiração, do batimento cardíaco, do pulmão, do rim, do fígado. Aí o cara já tava num nível de sentir a unha do dedo ali, do dedinho mindinho. Mas eu sempre meditei, acho que de umas formas que hoje em dia que é muito difícil, que é pela respiração. É onde as pessoas gostam de começar por outras coisas. Nada mais era do que você usar algo como foco meditacional. Âncora, né? E aí eu comecei a fazer isso na corrida. Usar a corrida, o corpo, a percepção do corpo na corrida naquele momento como foco meditacional. Cara, é muito louco. Você vai entrar em flow se você começar a usar isso. Você já medita, não? Já. Então, quando você for correr, primeiro, tira a música. Não sei se você corre com música. Corre? Aí você não vai conseguir. Não, eu corro com podcast, cara. Não, aí você não vai. Cara, eu acho... Vou te falar uma coisa. Eu sou da corrente sem música. A gente é tão conectado. Toda hora tá conectado. E as pessoas, na hora de correr, que é um momento pra você estar conectado com você, tá ouvindo ou música, ou mesmo podcast e tal. Começa a experimentar, não. Você vai ver que é difícil. Porque você vai começar... Mas é um momento que a gente tem de desconectar. E conectar aqui. Então, eu sou a favor de... Eu não ouço nada, só me ouço ali, assim. Sim. Né? E é muito bom. E aí, o impacto ferrado, assim, né? É interessante isso que você falou, porque, na verdade, quando você tá correndo, principalmente quando você faz um aeróbio, geralmente mais em HIIT, mas quando você faz um aeróbio de longa duração, também a gente tem a liberação de BDNF, que a gente chama. Já ouviu falar? Não. BDNF? BDNF é um fator neurotrófico cerebral. É uma substância, vamos pôr assim, que seu corpo libera no seu cérebro quando você está fazendo atividade física. E essa substância, o BDNF, ele melhora a neuroplasticidade, a comunicação entre um neurônio e outro. Então, quando você faz atividade física, por isso que você tem essa clareza melhor. Você consegue pensar melhor. Resolve problemas, aparecem soluções incríveis, por causa disso, olha, entendeu? BNF. E aí, existem pacientes que, por exemplo, hoje a gente consegue fazer mapeamento genético preventivo dos nossos pacientes. E tem pacientes que têm alterações em receptores de BDNF. Ou alterações genéticas que levam ele a ter menor liberação de BDNF. Um dos tratamentos que a gente faz para eles, quando a gente vai montar a estratégia junto com o preparador físico ou a estratégia terapêutica para ele, fala, cara, não adianta você ficar, sei lá, caminhando durante 40 minutos. Eu prefiro que você faça um HIIT
vai pra zona 5, volta pra zona 2, 1. Esse dizem que é um dos melhores exercícios, né? Fazer alto impacto e Baixo. alto Para vários atividade, sentidos. Esse é o melhor. E aí pra emagrecer também, né? Também. E aí, nesses casos, você tem a maior liberação de BDNF nesses pacientes. São picos ali. São picos. E a gente consegue personalizar isso baseado na genética dele. Olha, então, tem legal. várias coisas que hoje a gente consegue personalizar na genética. Isso é bem interessante também. Isso é um plus. É como se fosse do ponto A ao ponto B e tivesse um Waze para te guiar. Mas você consegue fazer toda essa movimentação. Você já vê uma deficiência ali, então você já vai em específico. cima. Isso aí chama medicina de precisão. É você saber exatamente o que o cara tá precisando. Que legal, cara. E aí, tá gostando aí? Quer viver mais também, não? Se você tá com 20 anos, você nem pensa nisso, né, cara? Quando você tem 20 anos, não pensa em nada. Eu lembro que quando eu fiz 30 anos marcou na minha vida de uma forma muito forte. Porque aos 20 anos você vive, é uma loucura ali, né? Tipo, eu comecei a minha empresa com 23, eu sempre fui muito responsável e tal, mas também, né, tava na faculdade, festas, e você bebe mais e tudo, aquela vida movimentada, tal, social. E aí quando você vê, pum, 30, eu lembro, caramba, 30. Eu lembro que quando já chegou tinha filho 30, já com 30? Não, tive filho recente. Aí eu lembro que a reflexão foi, caramba, chegou 30, muito rápido. A minha reflexão foi, 40 tá logo aí. E aí eu comecei a me preocupar mais com o que eu consumia, me cuidava. Sempre me cuidei, mas assim, não tinha muita preocupação. Não tem mesmo, né? Com 20 anos você tem que pensar em outras coisas. Mas aí depois com 30 começou a mudar esse olhar, assim, e aí hoje tá... E aí com 40, que chegou logo ali, eu tô com 43, já chegou aos 40, eu tô pensando nos 50, cara. É muito louco como passa rápido, né? E a importância de você se cuidar vai virando algo inerente à vida ali. O que eu vejo é, quem não se cuida o quanto antes, é cada vez mais difícil muito lá na frente. É muito difícil você pegar, por exemplo, meu pai tá com 74, que não foi uma geração que jogava bola, tá, mas não tinha exercício, academia, não tinha isso. Até sabia, talvez, que seria bom, mas não tinha um hábito, né? Agora, eu falar pra ele, cara, vai pra musculação, não consegue mudar, cara. Ou aprende pela dor daí, né? Ou vai pela dor, né? Ou você vai ou você morre, né? Você precisa se cuidar, dor, né? Exato. E a musculação já tá comprovada que é o exercício pra vida, né? Pra vida. Né? Musculação já tá consolidado como... O músculo é uma das coisas que, é o que você falou, quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficando de você conseguir. Sim. Por alterações hormonais, fisiológicas, exposição, principalmente nas mulheres. Perda de massa magra, né? Depois dos 40 é absurdo, né? O homem, depois dos 40, pode começar a entrar num processo de, como se fosse a menopausa do homem, que é a andropausa. Você começa a diminuir a produção hormonal. As mulheres têm climatério e menopausa. Então, se você não tiver um olhar muito certinho para tudo isso, e se a mulher fica tipo, não, tá tudo bem, meu estresse, a minha irritabilidade... É da vida. É assim, cara, vai ser difícil. Hormônio é uma coisa que manda na gente, vai ser difícil. Cara? Poucas coisas eu falo que muda, assim, principalmente na mulher, da água pro vinho, sabe? Quando você começa a fazer uma reposição hormonal bem feita, é uma delas, sabe? Esse cuidado hormonal hoje seguro, efetivo, acompanhado de uma mulher no climatério e menopausa, cara, transforma a vida dela. E o homem, não? Não tem o homem também. Tem reposição, né, de testosterona, também, o homem também tem reposição de testosterona. Só que a mulher, ela tem uma perda muito abrupta. Logo depois da... Logo depois, quando ela entra nesse período de climatério, é como se fosse um shaft que baixa. O homem... Vai levando um pouco, demora um pouco. Que é um pouco da função genética ali, né, de cada um. Sim, né? reprodutivo. Tem estudos que quanto mais tempo, mais velha a mulher tem, criança, filhos, ela tende a envelhecer melhor. Porque depois que você tem filho, a tua genética fala assim, pronto. Já foi, né? Já fez o que você veio aqui pra fazer. Tua genética veio aqui pra reproduzir, né? E o homem, ele tá produzindo esperma a vida inteira, né? Mas a mulher teve filho, começa a cair a porque essa é a faixa etária, né? Essa faixa etária de reposição hormonal, de diminuição hormonal. Então, essa fase pra mulher é muito, muito doida, assim, pra ela. Por isso que esse acompanhamento nessa fase é muito importante para as mulheres. E o homem geralmente ele vai precisar de reposição hormonal mais que o quê? 50, 60 anos? Qualquer Por aí. Se for precisar. Tem homem que não precisa, não. Cara, tem homens, por exemplo, que eu já vi, pacientes tipo de 60 e poucos anos com uma testosterona de 700, 800. Eu já vi isso também. Cara, vou te falar um jogo que eu jogo. Olha na minha família, cara, que engraçado. Foi no Natal passado. Tava lá um genro meu, um cunhado meu, falando, cara,
comecei a jogar com meus amigos aí de 40 anos, tal, isso. O que é? Puxa aí teus exames, vamos lá. Aí todos os amigos assim, puxa lá, quanto você tem? Quanto você tem de colesterol aí? Aí começou a jogar um jogo de exame. Né? É tipo um super trunfo do seu check-up. E eu tenho no meu celular, tenho acesso ao meu computador, aí começamos lá. E tem um tio nosso lá que tá com 70, o testosterona dele era maior que todo mundo. E aí agora o cara, toda vez que encontra a gente, e aí foi muito engraçado, porque aí ficou, a gente tava tomando vinho e falava, vai. E agora? Agora é colesterol bom. Vai, quem tem? Quem ganhava, aí vê quem. Aí saiu lá o cara que ganhou mais, assim. Ficou um jogo disso, assim. Aí eu falei, cara, como a vida muda, né? Agora eu tô brincando de check-up. É uma gamificação da sua saúde. Embora. Foi interessante a conversa, porque gerou discussão. Pô, o que você faz? E não sei o quê. Foi legal, foi boa a conversa. A gente tenta despertar isso nos pacientes. É óbvio que a gente sabe que os exames não necessariamente traduzem o quão bem ele tá se sentindo, mas é um grande. São indicadores. São indicadores. Né? Só que essa gamificação da saúde é até um estimulante para os próprios pacientes. Cara, tem paciente que chega com pré-diabético, com uma insulina de 20, e quando a gente vai ver 2, 3 meses depois, sem utilizar nenhuma medicação, tá com uma insulina de 8, 7, que é excelente. Só em mudança de... E aí ele olha para aquilo, tipo, não tem como ele saber a diferença para ele do corpo de uma insulina de 20 para uma insulina de 7... Não tem, tipo, ele não vai ficar mais forte, não vai. Só quando ele olha aquilo lá, é uma métrica que ele fala, caramba, isso funciona, isso é real. A tua plataforma tem isso, essa gamificação? Não, diretamente não, mas a gente faz isso com o paciente e ele com ele mesmo. Vocês fazem esse acompanhamento ali, traz para uma linguagem de gamificação. Seria legal tentar gamificar isso, mas o problema talvez seria LGPD. Acho que não dá. Quem quer participar do game ali, né? Mas seria legal ter um ranking assim, mais... Um ranking ali, talvez, de você sabe onde tá, você sabe a tua colocação. E os outros nomes são ocultos. Só que também é muito individual, porque cada pessoa tem uma realidade. Então, até meio... chamou a atenção mesmo esse tio nosso de 70, que é super atleta, surfista, o cara faz tudo. É impressionante. Uma vez ele até falou, eu pratico tudo que você imaginar. Por isso que a testosterona dele é super alto. E ele não, segundo ele, né, ele não sabe. Aí a gente fala, você tá fazendo reposição, né? Ele, não faço, né? Aí chegamos na tia, ele tá fazendo reposição. Não, ele não faz mesmo, ele tem. O super trunfo dele foi a testosterona. E chamou a atenção, porque alguém lá comentou que falou, a testosterona vai subindo. Quanto mais velho. Eu falei, não, é o contrário, vai caindo. Caindo. O dele acho que é um caso diferente. Mas você acabou de falar. Eu nem perguntei, mas eu tinha certeza que ele não é... É um cara atleta ativo, né? Total. É ativo. Atividade. Total. Aí de novo, né? Atividade física. Total. E geralmente o que acontece também? O homem, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai acumulando mais gordura. Principalmente gordura visceral, que a gente não vê. Ele tem pela modificação... hormonal, ele começa a produzir mais gordura. E quanto mais tecido de gordura você tem maior conversão de testosterona por uma enzima chamada DHT em estradiol. Desculpa. A conversão de testosterona por uma enzima chamada aromatase em estradiol. E o estradiol, ele faz com que você tenha esse desequilíbrio hormonal também. Então, a testosterona do homem também cai quando ele tem mais tecido de gordura, ele é mais obeso, tem sobrepeso e tudo mais. Tudo vai contribuindo, né? Vai. E aí ele vai vendo e ele fala, nossa, mas todo mundo é assim? Não, você acabou de dar um exemplo e eu já vi vários. Hábito preventivo, né? Ele a vida inteira foi atleta. Não foi agora, né? A vida inteira foi atleta. Aí tá colhendo os frutos disso, né? Eu já vi não. Tenho pacientes de 70 anos que correm meia maratona. Não, eu tava com o meu tio, ele parou agora, tem um outro tio meu, não é esse, é outro até. Ele tá com 76, ele parou agora de correr maratona, porque o joelho dele acusou, mas ele correu 10 maratonas, ele correu a vida inteira 10 quilômetros, quando ele bateu acho que 65, ele falou, vou começar a correr maratona. Começou a correr com 65, ele correu 8, fez as majors no mundo inteiro, e só parou agora porque o joelho dele falou, não dá mais. E ele peca no negócio, ele não gosta de musculação. Eu falei, cara, tio, se você fizesse musculação, você ia correr muito melhor. Tem que fazer musculação. Quem corre tem que fazer musculação. Né? Talvez o joelho dele não pararia. Talvez. Tem cara de 90 anos que corre maratona. Cara. Mas aí, correu a vida inteira, treinou a vida inteira, até chegar lá, né? Minha meta é essa, cara. Você já fez as majors, já? Não, eu nunca cheguei em maratona. Eu corro meia, já cheguei em 30 quilômetros 3 vezes. Eu fiz 5 ciclos de maratona já, lesionei nas 5. Não nas 5, porque na quarta e na quinta eu tirei o pé antes. Mas eu bati 33K, lesão. 33,
deu lesão de... bloqueio ali. É um treino pesado, assim, cara. E aí eu entendi que meu corpo não estava preparado pra maratona ainda, então, tanto que eu tô agora só correndo meia, e baixando o tempo. Só que olha como que é. E aí eu estou sentindo a idade, cara, porque, ó, esse último ano, eu corro geralmente 6 provas no ano. Próximo ano já tá desenhado, assim, as provas que eu vou correr. Esse último ano, a minha filha entrou na escolinha. E aí foi uma virose na minha casa, uma atrás da outra. E eu fiquei muito doente. E aí quebrou o meu ciclo de treino. Eu corri uma prova só no passado. E eu perdi ritmo de treino. Agora eu tô voltando. E eu tô sentindo a volta, cara, de um jeito que eu nunca senti. Porque eu perdi a regularidade. E sim, voltar sempre foi muito fácil, assim, né? Eu lembro na época da faculdade, então, eu ia pra balada, bebia, no dia seguinte eu tava no Ibirapuera correndo, assim, de boa. Hoje, se eu bebo duas taças de vinho a mais, já não como no dia seguinte. Mas a volta, eu tenho sentido cada vez mais, porque eu tava há 7, 8 anos, assim, religiosamente treinando todos os dias. E o ano passado, 2024, foi um ano que eu perdi regularidade, porque nasceu ainda um outro filho meu, então assim, foi um monte de coisa, dormi mal e tal, então eu perdi um pouco a disciplina. Já tô voltando agora. E agora eu tô voltando agora, e eu tô sentindo uma diferença, cara, pra retomar muito foda. Claro que daqui a pouco, eu falei um foda aqui no meio do podcast, mas tudo bem, não vai ter tá valendo. Mas eu tô vendo também que depois que retoma, aí volta rápido, porque né, memória do corpo ali, muscular, tudo. Mas o retorno e o acúmulo de gordura que eu percebi é absurdo, cara. Porque pra quem tá sempre ali, eu tava com 12, 14 de gordura. Eu tô com 21 agora. Deu um aumento, mas muito rápido, assim. Porque eu perdi o hábito do treino. Sim, você tava naquele ritmo, e aí quando você para, você não só diminui seu metabolismo, quando você, às vezes, perde mais músculo, e aí você perde mais metabolismo, sim. E quando você tá parado, você tende a comer mais. Você tem mais tempo ocioso. Então, o tempo que você estava na corrida, os seus neurotransmissores estavam lá, bonitinho. Parou, você não tem mais neurotransmissor, tem tudo isso que eu falei, e aí você vai falar, cara, vou comer, sei lá, vou pedir um delivery. Você dá uma relaxada. Você dá uma relaxada, porque você... Putz, você e assim, coisa que também, quando eu corro, tô treinando muito, longa distância, eu me permito, eu não sou tão rigoroso na alimentação, que eu acho que é uma ponta que eu posso melhorar. Mas, quando você tá correndo muito, o gasto calórico é absurdo. Então, você até pode comer um pouco mais, porque você demanda muito, você gasta muito, né? E assim, comer muito, eu só como uma massa, alguma coisa assim. Mas, se você não tá correndo, aí você continua com esse hábito de correr quando você tá treinando. Aliás, vários atletas, quando param, engordam, porque o cara tá acostumado com o consumo calórico, que ele gasta muito. Né? É isso. Que é o déficit calórico que faz você ou manter ou reduzir, né? Peso, exatamente. Né? Aproveitando, a balancinha de bioimpedância. Dá pra confiar? Ela é válida? Eu tenho em casa lá e eu sempre uso, assim. Cara, depende. Ela é uma boa referência? Depende. Na verdade, quando a gente fala de bioimpedância, um primeiro mito que as pessoas têm, até a bioimpedância tetrapolar, hoje tem bioimpedância que falam octapolar, que vai mudando a frequência e as polaridades que ela tem para se tornar mais precisa. Qualquer uma que seja bioimpedância, ela nem é o padrão ouro para avaliação de composição corporal. O padrão ouro para avaliação corporal é um exame chamado DEXA. DEXA. Esse exame, ele é feito por emissão de raio-x. Por que não é todo mundo, quando você vai no médico ou algum lugar, na academia e tudo mais, não tem uma máquina de DEXA lá? Porque você vai ficar fazendo DEXA toda semana e tomando raio-x pra caramba do corpo inteiro. É raio-x. Aí você fazer um por semestre. Não faz sentido, entendeu? De você fazer toda semana. Então as pessoas usam bioimpedância, que você senta lá. Que dá uma boa referência. É muito diferente uma bioimpedância que você faz na sua casa com uma bioimpedância que você tem uma Embody, por exemplo. Cara, uma Embody hoje... 970, que acho que é a maior, nem sei se tem mais avançada que essa. É a marca, Embody. Embody é a marca. O modelo 970 até então acho que era o mais avançado, talvez esteja errado aí. Mas ela custava, cara, 200, 300 mil reais. Tá. Entendeu? Isso aí não é uma solução. Então é bem diferente de você ter uma em casa. Em casa, o que eu aconselho? Não é que você, tudo que eu tenho em casa é um lixo, joga fora. Óbvio que não. Se tiver uma bioimpedância, a primeira coisa que é legal é que ela seja tetrapolar, ou seja, com mão e pé, não só pé, para o circuito... tem 100, porque a que eu tenho tem a Tem umas mais simples que é só o pé. Só o pé, aí não faz a corrente, Não né? faz a corrente, exatamente. Só tem a corrente ali. Então, se for aqui, já ajuda bastante. Legal. Cara, se comparar ela com ela mesma, eu acho que é um parâmetro bom parâmetro, não é o ideal, casa, mas né? A praticidade vale a pena e tudo mais. Hoje, inclusive, na VIX, a gente tem um software
que utiliza fotografias por meio de inteligência artificial, e essa inteligência artificial ela é treinada no meio do DEXA. Não sobre a bioimpedância, sobre o DEXA. Então, por 2 fotografias que você faz, uma de frente e uma de perfil, a gente consegue ter uma análise gráfica da evolução do paciente. E aí a gente compara ela com o DEXA, é muito, muito, muito parecido. Mas a informação do DEXA tá nessa inteligência artificial, é isso? A inteligência artificial ela é treinada em cima do DEXA. Ah, legal. Entendeu? E aí, por meio de fotografias, vai esse pegando fotografia algoritmo e o resultado dele. E aí você vai começando vai comparando, e aí ele vai gerando isso daqui. Então, é treinado e a gente consegue ter esse acompanhamento por meio de 2 fotografias. É um negócio interessante também para quem às vezes não tem a balancinha de bioimpedância. Porque assim, 2 fotografiazinhas lá, você tira... Cara, mas isso na solução que vocês têm. na né? VIX, Lá. na VIX, Legal. dentro da VIX a gente consegue fazer isso. Cara, pergunta aqui. Pra hoje, quanto que você acha que o ser humano pode viver nos dias de hoje? Com tudo que a gente tem de medicina, de tecnologia, de autocuidado, de conhecimento, o ser humano ele é capaz de chegar a qual idade? Eu acho que eu e você, a gente vai viver mais de 100 anos. Vai passar do 100, né? A nossa geração vai... os nossos avós estão com 90, cara. Avós. A expectativa de vida hoje é em torno de 80 anos. Né? A média, né? A média. Ah. Mas eu acho, assim, pelo que eu conheço você, do estilo de vida, a gente vai viver mais de 100 anos. Mais de 100, é o que eu sempre acredito. Assim, entendeu? Então, quando eu até brinco com os pacientes que chegam daí da plataforma e falam, nossa, eu tenho 40 anos, tô velho, eu tenho 50 anos, tô velho. Eu falo, cara, você não chegou nem na metade da vida. Né? Nem na metade você chegou. Eu tava vendo um documentário do Trump, antes dele virar presidente a primeira vez. E aí era um documentário com ele e tal, não sei o quê. E aí ele tá com 35 anos e a repórter, você já na meia idade e tal. Eu falei, nossa, 35, eu já tava com 39, assim, né? E era, porque a expectativa 70 e poucos e tal, né? Mas surpreendeu, porque os nossos avós, muita gente aqui tem avô que chegou nos 90, ó. Sim. Minha avó tá viva com 94, a outra avó morreu com 92, os 2 avós já faleceram mais cedo. Mas as avós, mulher vive mais, né, no geral, né? Então, a geração dos nossos avós tá vivendo 90. Já estão vivendo mais, né? E é assim, eu acho que a consciência que a gente está tendo de saúde hoje é muito diferente. Pelo menos no mundo que a gente vive, óbvio que o mundo é gigante, mas as pessoas estão tendo muito mais consciência. Isso daí a gente vai colher frutos lá na frente. Eu tenho certeza que a gente vai ver mais de 100 anos. Sim. A gente, por exemplo, você tem quantos anos? Tenho 27 anos. Putz, não é da minha geração ainda. Mas assim, mas teve coisas que quando criança você consumiu que a gente não sabia que era errado. Miojo. Sim. O miojo acho que você já pegou. Eu lembro que eu comi miojo quando era criança, adorava. Não, hoje a gente sabe que é horrível, e você nem sabia que fazia mal. E comia. Você só comia. Só comia. Quanta coisa a gente comia que era porcaria. Hoje essa geração já nasce ou nem comendo ou comendo porque a geração dos meus pais, que meus pais são novos também. Mas a geração dos meus pais era a geração Coca-Cola. É verdade. É a hora que começou a voar na Coca-Cola. E agora a gente comentou no começo da conversa que já tem um declínio e uma preocupação da marca, porque o pessoal novo vem com viés de saúde, É muito difícil você pegar pessoal da geração Z bebendo refrigerante, tipo, não eu acho isso ótimo, cara. Eu odeio refrigerante. Isso, abomino refrigerante. É isso, é difícil, cara. É muito difícil, porque é a conscientização. E com a informação... Tá bom, você pode fazer o que você quiser da vida. É uma escolha, só que você sabe as cartas, né? Que é o case do cigarro, por exemplo. Os nossos pais, os seus não são mais novos, né? Mas os pais, geração dos meus pais anterior, veio com uma informação de que o cigarro era legal. O meu sogro ganhou com 15 anos do pai dele uma carteira de cigarro. Porque agora você tem 15 anos, você virou homem, podia fumar. Porque aí você tinha uma mídia, um cinema falando do cigarro. Quem fumava cigarro nunca era o vilão, era o herói. Né? Depois do sexo, fumando. Então, fez um sexo, um amor gostoso, tá lá o prazer, né? O cigarro era vendido como algo positivo. Aí depois começou a ver. Hoje, por exemplo, a geração já sabe que é uma escolha. É o que você falou. É uma escolha, você quer fazer, mas você sabe que isso aí vai te matar. Você sabe uma coisa que é muito doida? Essa geração do cigarro, imagina quantos bilhões, talvez trilhões de dólares essa indústria não girava na época, certo? Tá caindo absurdo. Você acha que essa indústria morreu? Não, tá indo para outras coisas. Exatamente. Se você pegar o relatório desde quando o cigarro foi proibido, sei lá, foi taxado que causava problemas, todas as indústrias de cigarro, elas começaram a migrar para outras coisas. Eles migraram para a indústria alimentícia. Se você for ver os M&As que aconteceram naquela época,
as indústrias foram todas compradas, as indústrias alimentícias, naquela época. Que já era uma mudança de Porque posicionamento. eles viram que, cara, o prazer que você poderia dar num cigarro, você tem com um pacote comida. de bolacha. Mas agora já tá também Só que mudando de novo o ciclo. Agora, só que olha o quanto tempo a gente não passou. E quantas Consumindo. pessoas não sabem disso. Uhum. Então, eu falo que o cigarro hoje é tipo você pegar um pacote de salgadinho de bolacha e você comer. Porque o prazer é praticamente o mesmo. O Brasil é um país de obeso hoje, né? Virou um país de obeso, né? Vem virando cada vez mais, né? Eu não sei, agora a curva se já vai começar a mudar já com a geração nova, né? Mas ele virou um país de obeso absurdo, né? Total. Porque é comida barata e que é pobre, o Brasil é um nutriente, país muito pobre socioeconomicamente muito pobre também. e carboidrato, açúcar é muito barato. É barato, né? Com macarrão, massa, bolacha, essas porcarias, né? É muito barato. E aí tem esses problemas que vêm por trás, né? Mas, cara, é loucura isso. Você imaginar que o cigarro... Hoje, tipo, cara, se a gente tá falando de refrigerante, de salgadinho, imagina cigarro. É. Quem que você conhece? Eu não conheço quem fuma, assim. Não conheço. Então, da tua geração, pessoalmente. Eu não conheço. Eu não conheço Tá diminuindo pessoas muito, né? Quem Eu fuma. nunca... Assim, não lembro a última vez que eu vi alguém que tava numa mesa e falou, cara, eu vou sair para fumar. Não conheço. Óbvio que tem gente, mas eu... Tem gente aqui atrás das câmeras que parou de fumar, né? Aliás, parabéns. Né? Parou de fumar faz 2 semanas, né? Parabéns. Olha lá. Não eram 3? Não era começo do ano? 3 semanas já. 3 semanas. então, 3 semanas, é. 3 semanas. Não, muito bom. E aí, cara, essas pessoas... Mas o ato de comer um açúcar, um chocolate, você vai em qualquer lugar e pede e come. Uhum. Então... Tá fácil ali, né? Eu acho que da mesma forma que a gente olha pro cigarro, igual você falou, cara, antigamente era legal. Hoje a pessoa vai falar assim, nossa, antigamente eu ia numa festa de, sei lá, de Natal e eu comprava uma caixa da Copenhague e dava pra pessoa. Tipo, a pessoa fala assim, como assim? Hoje não. Eu acho Você entendeu? É a mesma analogia. Tipo, você, parabéns, vou te dar um chocolate. Uhum. Cara, eu troquei essa semana todas as panelas de casa. Eu comecei a ler sobre o que faz Teflon, essas coisas. Também é uma outra coisa que a gente consome, que a gente acha que, tô comendo saudável, mas onde você tá cozinhando? Esse impacto da panela é absurdo, né, também, né? Onde você cozinha. A gente trocou todas de casa por cerâmica. Por cerâmica. Porque eu vi que é vidro, cerâmica e aço cirúrgico. São os ácido três. Cirúrgico é até melhor. É melhor. melhor. Cerâmica, ácido cirúrgico e vidro são as boas, né? Sim. São caras, são panelas caras, mas, cara, eu fiquei impressionado, comecei a ler sobre o impacto do Teflon e de várias coisas que a gente consome que a gente nem sabe, né? Mas em tudo, né? Não só no Teflon, mas sei lá. Todas as panelas ali. Garrafinha de água, puta, aí a gente pode... Tem um estudo sobre garrafa de água relacionando esse alto índice de autismo que tá aparecendo. Que são os microplásticos. Os microplásticos, que correlacionaram a água, o pessoal bebendo PET em geral, né? Garrafa PET, correlacionando com alto índice de natalidade de autismo, que tá aparecendo autismo absurdo. Cara, isso daí envolve muitas coisas, sabe? Também pode ser isso. Fizeram esse cruzamento aí que parece que estão entendendo que é o... Mas os hábitos eu acho que é o que é mais determinante, assim, as pessoas, as mães, os filhos, o jeito que foi a gestação, do jeito que teve o parto, a amamentação, o cuidado, tem muito relação com o autismo também. Muito. Então, você é programado geneticamente desde quando você tá no útero da sua mãe. Você diz de novo o ambiente ali, podendo ou não, né? Total. Então. Mas tem criança que já nasce, você já vê que já de bebê já tem ali certeza, um grau de autismo, né? Com certeza. Porque antigamente também a gente percebia o autista só quando ele tinha um grau avançado. Hoje são níveis de suporte, né, de autismo, né? É um transtorno do espectro autista. Né? E aí você tem níveis disso, né? Hoje tem muitos tratamentos adjuvantes à terapia, entre aspas, convencional relacionada ao autismo, que é muito legal. Terapia com CBD, cannabis, derivados dela, CBG, um monte de coisa. Tem dietas especializadas para isso, nutricionistas para isso. Cara, tem muita coisa interessante, assim, saindo sobre esse assunto. E eu acho que é uma coisa que merece muita atenção e tem muita melhora, assim, do quadro clínico do paciente, sabe? Isso é bem interessante também. Outra coisa aqui, cara, uma pergunta boa. Você falou que a nossa geração aqui, eu incluindo a minha geração na sua, que não é a mesma, mas tá próximo, vai. Você falou que a gente vai passar dos 100 anos, né? Para os próximos anos, o que você imagina para a realidade do brasileiro e com tudo que tá para vir, o que se projeta?
o ser humano daqui, por exemplo, a geração alfa, que é a que nasceu agora. O que imagina se que essa geração e a geração dos meus filhos, vai? São a geração alfa. A alfa e a anterior dela. Lá. Viver quantos anos você imagina? Cara, Com tudo que tem pra vir aí de... Se a gente vai passar dos 100 anos, eles vão o quê? cara, eu não tenho ideia. Não dá pra mensurar. Eu acho que não, porque tem muitas variáveis, né, nesse caminho. E tem a coisa da tecnologia que a gente não sabe pra onde vai, né? Imagina, exato. Essa geração ela não tá nem conectada com a internet, ela já nasceu num ambiente com uma inteligência artificial, por exemplo. Que vai ser um grande... Uma quebra de paradigma do que vai acontecer. Mas a gente pode pensar em 150 anos ou Sei. mais. A questão é também, né, cara? A qualidade. Qual que é a diferença, né? É tanto tempo que é filosófico, né? Uhum. Será que a gente tá preparado Sim. pra viver tudo isso? Essa é uma boa questão. Eu tô vivendo um momento na minha família que a gente tem discutido sobre isso. Porque a minha avó tá viva, com 94 anos. Ela tá vivendo uma vida horrível. Então, assim, ela tava muito bem saudável e tal, só que a queda é muito grande nessa idade, né? Cada semana ela muda muito. Já tá perdendo já muito da cabeça, cognição e tal. E a gente tá se questionando, falou assim, cara, viver muito pra isso também... É aquilo que você falou da lâmpada, achei muito bom, porque esse é o ideal. Mas, na realidade, é muito difícil e raro quem chega super lúcido, saudável, aconteceu alguma coisa, morreu. Lógico. Né? Esse é o melhor dos mundos. Aliás, a avó da minha esposa faleceu, assim, 3 semanas, não tô bem, foi pro hospital, viu que tava com câncer, morreu. Aí todo mundo, nossa, foi a morte ideal. Porque ela tava bem, detectou um negócio, 3 semanas morreu, né? É meio absurdo falar isso, mas isso, pô, que legal, uma morte boa, vai. Uhum. A minha avó, do outro lado, 94 anos, e a família tá se questionando. Meu, pra que a gente se cuida tanto pra viver assim também? Esse final é muito difícil, né? Viver muito tempo também vai te trazer problemas, É a né? questão, né? Não sei se a gente tá preparado mentalmente, porque ela tem o marido dela tá vivo ainda? Não. Já faleceu há Quantas um bom tempo. pessoas ela conhece que tem a mesma... Já todo mundo morreu, já. E aí, E como fora que- esse isolamento, todo mundo que você conhece E aí? morreu, né? Será que a gente tá preparado pra É. viver assim? Não. É um questionamento bem grande. Sim. Ah, No Homo Deus ele comenta disso, o impacto social que vai trazer social. pessoas de 150, 120 vivendo. Eles precisam fazer alguma coisa. Então eles estão inseridos no mundo, vão ser inseridos na sociedade, na economia, vão E vir aí? vários questionamentos. O mundo vai mudar muito, né? Vai mudar, O e- ser humano vivendo mais vai mudar muito. É isso, e aí? Porque aí as questões filosóficas da vida começam a vir à tona, né? Que até então, sei lá, a identificação dela era o trabalho. Aí ela para de trabalhar. Aí você já quer... Grande parte das pessoas não tem identidade. As pessoas, você fala, O que você quem faz? prazer, eu sou o Vitor, eu sou o médico. Sim. Não, velho, você é o Vitor, mas você não é médico. Você pode estar médico agora, daqui a Estou algum médico, tempo, estou médico. Mas é a forma que a gente tem de se apresentar, né? Então... Filosoficamente é muito mais que isso, né? Mas as pessoas às vezes não sabem. E aí é uma falta até de É uma- identidade ali, né? de As pessoas não entendimento. têm identidade. As pessoas não sabem E qual é. muitos, quando se aposentam, entram num pinel ali, porque não conseguem mais se identificar, realmente, porque eu era um profissional, um executivo, né? E Entendeu? agora não sou mais. Quem E aí? eu sou? E o que eu quero da vida, né? São vários questionamentos que surgem, né? É um problema viver mais também, né? Geram novos problemas, né? Eu dei uma palestra uma vez falando sobre isso. Como viver mais e melhor. Como viver mais de 100 anos é o nome da palestra. É uma palestra que você dá. E aí um dos primeiros slides é, tipo, será que a gente tá preparado pra isso? Porque você quer chegar lá, mas e aí? Pra que você quer chegar lá? Até financeiramente. Você precisa se planejar, porque se você vai viver muito mais, e aí, quem vai bancar essa sua vida? A difícil, minha cara. avó, cara, ela tá com 94 anos e ela tá consumindo o patrimônio dela. Que bom que ela tem. Tem. E quem Mas não tem? e quem não tem? E aí? 1% do brasileiro vive independente depois que se aposenta. Sabia disso? 1%. Eu imagino. O resto depende ou do governo, de aposentadoria, ou de familiares. Ou vai ter que trabalhar por causa da vida e aí consegue trabalhar. Então são vários questionamentos. Começam a surgir novos problemas, né? Mas são bons problemas para você tentar corrigir, porque viver mais não é só positivo, né? Tem também problemas que vão surgir, né? Tem que ter... É por isso que eu falei, na verdade não mudou nada. Mudou só que veio à tona as questões filosóficas. Que é o que a gente deixa hoje e muitas pessoas vivem mascaradas por isso.
Por exemplo, hoje a gente tá mascarado em cima do nosso trabalho, quem a gente é, o que a gente faz, como a gente gera valor e tudo mais. E se eu tiro isso de você? Quem é você? É uma questão. Então, é que depois isso vem à tona. É quando a maré baixa, chega, né? quando a maré baixa, todo mundo vê quem tava de calça curta. Quem tava ali com uma identificação com papel ali e não... Quem sabe o que é, o que faz e quem não sabe. Uma questão difícil. É difícil. Viver mais também traz questões filosóficas aí, Identidade e propósito. É difícil. As pessoas não param pra falar sobre isso. E é um negócio... E você sabe que, você falando disso, bateu essa questão que eu tenho falado lá da minha avó, né? Eu acho que o problema é isso que você falou, de propósito. Você precisa estar sempre com algum propósito. E nessa idade é difícil ter, porque também você já não tem tantas forças e tal, mas ainda quando você tiver, enquanto você ainda é uma lâmpada acesa, você tem que ter propósito. Porque perder o propósito, você perdeu o porquê que você está aqui. E aí, como é que você vai viver a vida? Tanto faz. Aquele nosso arquiteto famoso, fugiu o nome dele agora. Niemeyer. Ele morreu, dias antes ele ia pro escritório e tava fazendo projeto. O cara tava com um propósito lá. Ele morreu com mais de 100 anos, acho, né? Ele chegou em 100 ou não? Acho que, não sei, eu sei que ele foi bem 90 longevo. e pouco, foi bem longevo. Mas ele tava ativo e desenhando e pensando no futuro e fazendo projeto, né? O cara é arquiteto, ele projeta. Então o projeto é sempre com visão pra frente, construindo coisas, sonhos e tal. Então ele tava muito alinhado com o propósito e ele viveu bem até o final. Pelo que eu tenho de informação, ele viveu bem, ativo, trabalhando até o final. Já a minha avó já tá sem propósito há muito tempo. E aí isso faz mal. Acho que o propósito te faz viver bem também. Agora ela tem uma genética tão boa que ela não falece. Ela vive lá, vivendo uma vida triste e tal, assim, né? De fim de vida, sem propósito. E pode morrer a qualquer momento. Ou pode viver 5 anos ainda, né? Então, a gente tá vivendo e olhando isso e falando, nossa, que doida a vida. Coitado dela, né? Uma coisa interessante é que às vezes não é nem coitado dela, sabia? Às vezes é coitado da gente, né? Porque o mundo que ela vive, você tá olhando... Com o meu olhar. Exatamente. Ela tá vivendo outro mundo Você mesmo. tá olhando com um olhar Mas seu, da sua esposa. Ela quer morrer já há um bom tempo e fala isso. Eu falo, eu não aguento mais, quero morrer. Sabe, tipo, é muito louco isso. Que é aquela coisa da vida assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu falo, por quê? Ela fala, por que eu não vou embora? Eu falo, calma, vó, uma hora você vai. Fica tranquila, né? Aí o meu cunhado, que é médico, uma hora falou assim, não, a senhora não quer mais? Não aguenta mais? Tá bom, para todos os remédios. Ah, não posso. Aí o senso de preservação vem, né? Porque o ser humano não quer. E aí vem uma questão legal, que não tava aqui na minha pauta. Eutanásia é uma coisa que tá cada vez mais forte. Lá fora tem vários países que já é legalizado, tem aquela máquina, né? Que você entra e você causa... O que você acha sobre isso? Porque nós estamos falando de uma sociedade que quer viver mais e, ao mesmo tempo, algumas sociedades te dando o poder de decidir o quanto você pode viver ou não. Só assunto bom, né? Que você pesado, né, cara? Mas é isso, falar sobre viver mais é isso. Cara, é difícil. Não sei. É muito complicado isso, né? Não sei dizer. E é uma tendência a você ter a eutanásia crescendo em outros países. Já tem, acho que é a Holanda, a Dinamarca, tem alguns países do norte lá que já é porque legalizado. Isso envolve uma mistura, né? De coisas éticas, sociais, religiosas, espirituais. É por isso que não tem um... Tem alguém que tá depressivo com uma doença incurável. Não é algo simples e trivial, não é por... Tanto é que é discutível. Tem gente que, né? Porque não tem uma resposta certa, assim. Depende do ponto de vista que você olha. O que você tá vivendo ali, né? Exato. Tem uma menina lá que eu vi que recentemente ela causou a eutanásia dela, né? Foi lá e ela foi pra Holanda pra morrer. Porque ela tinha uma doença rara, não lembro qual era a doença, que era uma doença que não tinha tratamento e causava dor extrema. Talvez você saiba qual que é, não sei qual é, mas era uma dor, e não tinha cura. Então ela ia ou viver em dor absoluta pro resto da vida, ela ia morrer, não tinha muito tempo de vida, mas ela decidiu interromper o sofrimento dela. Cara, muito doido isso. Aí, se for pra entrar nisso também, aí vem qual o propósito da vida dessa menina? Exato, ela não tinha mais. Né? Por que ela tá com essa dor, será? Por que ela nasceu assim? Aí pode ir pra uma linha de... Exato, complexo, de karmas, né? De vidas passadas. Cara, por quê, entendeu? Por quê? É fácil a gente falar da nossa vida, que tá tudo certo, a empresa vai bem, as coisas funcionam, é fácil. Tem propósito? Tem, é fácil achar, mas e aí? E essas outras pessoas? É difícil. Difícil. É mais perguntas do que respostas, eu acho.
Quer viver mais? Não é fácil não, você tá achando que é fácil viver mais? Mas é isso, é engraçado que até a busca nossa traz questões que talvez a gente não esteja preparado para responder. Por que você quer viver vivemos? mais também? Uhum. É uma questão de ego? Uhum. Ele fala disso também no livro, ele fala, a hora que você atingir uma vida muito longa, ou então até a imortalidade, que ele diz que é algo técnico a ser superado, a morte ela te dá propósito, inclusive. Claro. Porque ela tem um fim. Claro. Então eu vou usar dela da melhor forma. Aliás, esse é o drama do Drácula, né? A história do Drácula é essa. Ele é eterno e ele não consegue viver amores porque as mulheres morrem. E ele não tem propósito porque ele é imortal. E aí ele vive o drama dele, a melancolia dele tá na imortalidade dele, né? E a gente quer isso ao mesmo tempo, mas também não sabe qual é a consequência disso, né? É isso aí. E aí, quer ser imortal também, não? Eu também não queria ser imortal, mas qual que morrer bem. Eu acho que hoje eu penso em estar saudável, que aí, aliás, é o teu propósito, né? Fazer com que a pessoa tenha aqui qualidade de vida e viver bem pelo máximo de tempo possível. No fim, essa é a busca, né? No fim, resumindo tudo isso, na verdade, de todas as perguntas que você fez, tipo, quanto tempo a gente vai viver, qual a expectativa? Não sei, na verdade, no fim, se resume a você estar bem, não é amanhã, é agora. Hoje, né? Não tem muito o que fugir disso. Sim. Senão você começa também a entrar numa crise existencial, começa a dar até fobia, da falta de ar. Você pensar no espaço temporal infinito, entendeu? No final, assim, são perguntas filosóficas de vida e tal, mas hoje, o que eu posso fazer? Hoje, você dá Como o que eu seu estou melhor vivendo? hoje. É só hoje que você tem controle, né? Então, muito do que você falou aqui, que é muito legal, que é isso. É o hábito da tua vida, é o que você está fazendo hoje. A consequência disso é viver muito melhor, com mais qualidade. E ainda assim, podem acontecer coisas que aí você não tem o controle. Faz parte da vida. Claro. E tem coisas que a gente não consegue responder. E talvez não vai saber também como responder. Que bom, porque senão não tinha mistérios na vida, né? A vida precisa ter seus mistérios, né? Senão a gente vai viver querendo responder tudo, né? Exatamente. Mas o que está no nosso controle é bom a gente fazer. E a solução tua é muito legal porque ela traz um caminho, uma forma e um meio de você ter boas práticas, cuidar da sua saúde de uma forma inteligente, não para resolver uma dor, resolver um problema, mas evitar, prevenir de verdade, né? Acho que é a prevenção de verdade, não... Uma coisa que você falou que marcou muito pra mim, check-up não é prevenção, check-up é checar os dados. Opa, como é que tá aqui? Pum, pum, pum. E muita gente faz check-up, eu que faço prevenção. Não, você vai pegar alguma coisa rápida, mais cedo, que é bom, é importante. Se check-up resolvesse, o problema de saúde pública tava resolvido. Era só fazer check-up todo mundo ali, todo ano. Obrigar o cara a fazer um check-up ali, né? Ajuda a pegar algo rápido. Claro. Isso sim. Tem o seu valor. Tem o seu valor. É importante, tem que ter. Mas não é prevenção. Não é prevenção. Tem o seu valor, obviamente. E é importante ter alguém que coordene isso. Mas, primeiro que você não é uma média estatística. O check-up parte do princípio que é uma média estatística. Então, se for para fazer check-up de verdade, então você sai fazendo todo momento. Não, por que você faz a colonoscopia com 50 anos, agora falando até menos? Por que é com essa idade? Porque eles quiseram? Não, é porque num estudo populacional, sabe? Que a incidência começa... É um populacional, só que você é o Carlos. Você é você, cara. Vitor, você acha que a medicina que você propõe deveria ser uma política de saúde pública? Seria o ideal? Eu tenho certeza. Né? Eu tenho certeza. Eu não só como tenho certeza, como o mercado de saúde está indo para isso. A tendência, é o caminho. Sim. A gente é assediado por seguradoras, alguém da seguradora, procurando a gente para entender o que a gente faz. Porque se isso se encaixar dentro do escopo deles, isso tem muito valor. Se você tiver um programa no qual você está construindo essa saúde, você diminui sinistro lá na frente. Bom para ele, bom para a seguradora, bom para todos. É ganha-ganha para todo mundo. Entendeu? Então, isso daí é a política. Na verdade, isso já acontece. Se você vai no SUS, quando
na faculdade até, quando eu atendia nos postinhos de saúde, quando você vai numa atenção primária, numa UBS da vida, cara, eles focam muito em prevenção. Só que é muito difícil, porque a prevenção, ela demanda essa relação. É essa relação de constantemente ali que vocês têm que... De troca, depende do tempo. De acompanhamento. De acompanhamento, a conexão que você gera. Não é uma consulta de 10 minutos. A média de tempo das nossas consultas médicas, primeira vez, que é quando a gente faz todo o mapeamento do paciente, dura 2 horas. Médio. Então é difícil fazer isso numa saúde pública, mas eles tentam. Eles fazem campanhas e tal. Tem os alertas ali, as campanhas. Mas é difícil mesmo, porque... Até porque a demanda por tratamento, cirurgia, um monte de outras coisas já é grande. Já é grande. E é difícil você convencer uma pessoa... Quer dizer... Convencer é fácil, agora fazer a pessoa fazer de fato é muito complexo. Que é engajar, né? Engajar. Tanto que quem te procura já é um perfil de... É o que você falou, pessoas que já fizeram tratamentos, buscaram, ela já tem um nível de cuidado, um alerta de consciência maior, já está numa esfera ali, né, diferenciada. Tanto que você comentou que seus clientes são pessoas já donos de empresa e tal. É o cara que já está se cuidando, mas ele quer a longevidade, ele quer... Parece que ele vai buscar isso como já putz, eu já me cuido, já me trato bem, mas o que falta para ir além? É isso aí. E aí é o acompanhamento teu que é o grande diferencial ali, né? Essa conferência de médicos ali guiando a pessoa, né? Isso é o que muda o jogo. Não é o melhor exame, não é o melhor suplemento, não é. Quer viver mais então, cara? Então já sabe quem procurar aqui. Cara, deixa os seus arrobas aqui, porque esse cara é ativo na rede social também, tem vários seguidores aí, conteúdos muito bacanas. Todas as minhas redes sociais é meu nome, @dr de Dr. Victor Yoshida, no YouTube, no Instagram, TikTok, qualquer lugar. Aqui nos comentários a gente vai colocar também pra vocês. E da VIX é VYX. VIX. Por que VIX? VYX é a sigla tinha de nomes dos fundadores, que eu sou um deles, e o X é de tecnologia. De X de tecnologia. De X, de expansão, de replicabilidade. É um nome fácil de falar, simples, pequeno. É isso. Muito legal. Ó, marca aí, nós estamos em 2025. O negócio desse médico aqui vai explodir, porque é uma tendência, eu sei do trabalho deles lá. Preciso assinar com vocês, porque eu já sou um cliente já conquistado, né? Só preciso começar agora com vocês. E é isso aí, conheço o trabalho deles, que é fantástico. É uma medicina que veio para revolucionar mesmo, para cuidar de fato de uma forma a tratar você e ficar cada vez viver mais e melhor. Certo, Vitor? Cara, obrigado pela tua presença aí, pelo conteúdo. Venha sempre aqui que quiser. Ver coisas novas aí, novas tendências, vem mostrar aqui pra gente como viver mais e melhor, né? Obrigado pelo tempo, pelo papo, muito bom. E que mais pessoas sejam impactadas, quem sabia de tudo isso, que seja reforçado, e quem não sabia, tá sabendo pela primeira vez, e que vai cuidar da sua vida, né? Hoje. Boa. Valeu, cara. Obrigado, viu? Tamo junto. Tamo junto. E você não esquece de dar aquele like, curte e compartilha aqui pra quem você acha que merece viver mais, aquele teu amigo, tua família. Se cuida e até a próxima.